Bem, agora nós chegamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu confesso que essa foi uma das cartas mais difíceis de fazer a divisão, porque diferente das outras cartas do apóstolo, ele não faz ali segue uma sequência, uma estrutura, como ele faz nas outras cartas. Essa é uma carta muito pessoal, é quase que um desabafo. Aliás, vai ser assim que nós vamos chamá-la. Então nós fizemos aqui, mais ou menos para não perder o costume, né, manter o padrão aqui das divisões, mas isso pode ser bastante questionado, porque é mais uma ideia geral. Tenha em mente que esta é uma carta assim diferente das outras. Ela tem um aspecto, mesmo as cartas pessoais que ele manda, por exemplo, para Filemon, ou que ele manda para Tito, para Timóteo, não tem esse perfil como esse que ele está mandando para a igreja. A carta parece que sai assim das entranhas, parece que ele está incomodado com aquilo que ele está tratando e está chamando assim a atenção para algumas coisas que ele não faz em outras cartas. Então vamos lá, vamos fazer a divisão aqui. Então vamos chamar de uma carta pessoal, por esses motivos que eu já acabei de falar, e nós vamos pensar o seguinte, vamos dividir assim. Primeiro, nós vamos ter os capítulos 1 a 7, em que Paulo vai apresentar suas credenciais. Ele vai reivindicar os direitos apostólicos que ele tem como sendo alguém que foi chamado por Deus para ser um deles. Então, a sua autoridade apostólica, as credenciais dele para isso. Depois ele vai falar, digamos assim, da sua solidariedade com os crentes da Judéia. Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são a maior referência que nós temos no Novo Testamento quando o assunto é contribuição financeira. Ele está fazendo uma coleta das igrejas dos gentios para ajudar os crentes da Judéia que estão passando necessidades. Então, os princípios e a forma como ele vai incentivar os coríntios para participarem dessa campanha formam, assim, um grande modelo para a gente lidar com essa questão de arrecadação de fundos e de auxílio às pessoas que são necessitadas, projetos humanitários, etc. E aí nós terminamos com a defesa do apóstolo, porque ele vai, nesses últimos capítulos, se defender daqueles falsos obreiros, daqueles falsos apóstolos que ficavam dizendo que ele não era nada, o que Paulo pensa que é e tal. Você imagina, né? Você acha que o apóstolo Paulo era unanimidade? Não, ele não era unanimidade. Tinha muita gente que o criticava e que o atacava, especialmente pelas costas, e aí alguns deles estavam lá em Corinto, e talvez até entre os coríntios havia alguns que estavam questionando sua autoridade, então ele faz uma defesa do seu apostolado. Então você vai perceber nisso tudo por que nós dizemos que isso é uma carta tão pessoal. Ele parece até um pouco ressentido, assim, um pouco ofendido na sua honra por ser um apóstolo de Jesus que está sendo questionado no seu trabalho. Então, essa carta vai ser bem interessante de ser lida também, obviamente como todas as demais, mas ela tem esse aspecto, esse viés diferenciado. Pensar nesses aspectos da segunda carta aos Coríntios me faz pensar o que eu comentei rapidamente agora durante as divisões. Paulo não foi unanimidade, Davi não foi unanimidade, tinha muita gente que criticava Davi, tinha muita gente que queria matar Davi, não era só Saul não, parece que tinha mais gente que gostava da ideia de colocar Davi para fora do pedaço, né? Moisés foi criticado, o grande Moisés recebeu lá muitas críticas, e o apóstolo Paulo também foi criticado. Ele é uma unanimidade hoje, mas não era unanimidade no seu tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que o servo de Deus, ele não é aprovado por pesquisa de satisfação ou por pesquisa de opinião pública. O servo de Deus é aprovado por sua fidelidade ao que Deus manda ele fazer. É claro que Paulo ficava chateado quando as coisas aconteciam do jeito que estavam acontecendo, quando as pessoas, de graça, ou por inveja, ou por qualquer outra razão, criticavam e questionavam sua autoridade. Mas, de fato, não era isso que mais importava para ele. Ele só está falando isso em conexão com a autoridade que os coríntios, que eram seus filhos na fé, estavam questionando. E era por isso que ele estava falando, não era por uma questão de vaidade apenas. A gente tem que lembrar disso. Nós precisamos fazer o nosso trabalho independente da aprovação que as pessoas vão ter. Deus é que é o nosso juiz e é Ele quem, de fato, nos aprova. Então, vamos ler 2 Coríntios e vamos perceber esse aspecto pessoal aí do apóstolo.